A paz do Senhor a todos, pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui para fazermos a nossa leitura diária desta quarta-feira. O Senhor tem tido misericórdia, compaixão para conosco e a cada dia nós podemos aprender da Sua palavra lições preciosas que edificam a nossa vida espiritual. E neste próximo domingo estaremos estudando a lição de número 9, que tem por título Há Poder no Nome de Jesus. E a nossa leitura diária desta quarta-feira se encontra em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, que tem por título E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Graças a Deus. Estaremos lendo aqui na palavra do Senhor este texto sagrado, que nos diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nos deparamos com este texto sagrado da palavra do Senhor, nós vimos aqui que o capítulo 9 do profeta Isaías, o profeta conhecido como profeta messiânico, quando nós olhamos no Antigo Testamento e vimos aqui que o livro do profeta Isaías é um dos livros que mais descreve sobre a vinda do Messias. Eis o motivo dele ser chamado de profeta messiânico. E nós vimos aqui no capítulo 9, já a partir do versículo 1, quando Isaías vai começar a descrever, e nós vimos aqui o título do capítulo 9, nos diz assim: o advento e o poder do Messias. Então aqui Isaías já, através do Espírito Santo do Senhor, já estava profetizando a respeito de Jesus, a respeito da sua vinda sobre a terra e qual era o objetivo de Jesus no seu ministério terreno. Nós vimos aqui no versículo 2, vai dizer assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então aqui, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai descrever vários nomes, vários títulos para Jesus. Mas aqui o profeta Isaías vai resumir esses 5 principais nomes aqui concernentes à pessoa de Jesus Cristo. E quando nós olhamos aqui, eu quero meditar com os irmãos e nós lermos também algumas referências na palavra de Deus para nós fazermos a comprovação dessa profecia do profeta Isaías. Então nós vimos aqui quando ele diz a primeira característica aqui, o primeiro nome, do versículo 6 que nós lemos, maravilhoso. O próprio Messias em si seria uma maravilha, termo usado exclusivamente a respeito de Deus e nunca a respeito de seres humanos ou obras humanas. O Messias demonstraria o seu caráter através das obras e milagres. Então a Bíblia relata várias obras que Jesus fez quando estava sobre a terra, milagres que ele operou, pelo poder do seu nome. Então, como nos traz o título da nossa lição, há poder no nome de Jesus. Então, todas as coisas estão sujeitas a Ele. Agora, quando nós olhamos a segunda característica, o segundo nome, Conselheiro, o Messias seria a personificação da perfeita sabedoria e palavras da vida eterna. E eu quero estar lendo esse versículo da palavra de Deus que se encontra em Isaías, também, no capítulo 11, e o versículo 2, que vai nos trazer aqui bem claro a respeito deste segundo nome aqui, do versículo que nós lemos. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Como a palavra de Deus é maravilhosa e rica, Quando nós olhamos este versículo, vai descrever
claramente aqui esse segundo nome do qual Isaías profetizou. Agora, quando nós olhamos aqui o terceiro, Deus forte, no Messias toda a plenitude da deidade estaria em forma corpórea. Um texto sagrado que eu gosto muito também de meditar nele, vai descrever sobre a pessoa de Jesus, Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 5, que vai nos dizer a palavra do Senhor, a respeito também de Jesus. Então, nós vimos aqui, na verdade, Colossenses capítulo 2, versículo 9, que vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós vimos que Jesus, ele quando estava na terra, era 100% homem e 100% Deus. Nós vimos que Jesus, quando ele ensinava, quando ele estava sobre a terra, dando instruções aos seus discípulos, pregando o evangelho do reino, Jesus, ele fazia questão de declarar a todos que ele estava enviado do Pai. Todas as coisas que ele falava era através do Pai que o tinha instruído. Então nós vimos que Jesus, ele é o próprio Deus, em forma corpórea, quando ele passou pela terra. E nós vimos aqui o quarto, Pai da eternidade. Ele viria para revelar o Pai celeste, como também agiria eternamente em favor do seu povo. Nós vimos lá também em Salmos 103, o verso de número 13, que vai dizer, ali quando nos diz a palavra do Senhor: como o pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então Jesus, ele é o Pai, como se diz aqui, o Pai da eternidade. E nós vimos aqui o último nome aqui que Isaías vai profetizar no capítulo 6, capítulo 9, versículo 6, príncipe da paz. Traria paz com Deus à humanidade mediante a libertação do pecado e da morte. Graças a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo vai trazer ali um versículo que nos traz aqui a forma que Jesus nos justificou. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus, ele veio para trazer paz entre Deus e o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Também Romanos capítulo 8, versículo de número 2, vai nos dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus. Então nós vimos que Jesus, o apóstolo João também ali no capítulo 1 do seu evangelho vai descrever que ele estava no princípio com Deus e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos exaltar e glorificar esse nome que é sobre todos os nomes. E um dia nos diz a palavra do Senhor que todo joelho irá se dobrar perante o Senhor Jesus, nosso grande Rei e Salvador. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos essa confiança, que tenhamos a obediência na palavra de Deus e que possamos reconhecer que somente no nome de Jesus há todo o poder nos céus e na terra. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.